Muitas pessoas têm dúvidas, já depois de algum tempo de namoro, noivado e agora hora do casamento. Já parou para pensar quais seus direitos e deveres? Quanto custa para formalizar talvez aquela relação que já existe há muitos anos? Hoje viemos conversar com o oficial do Cartório de Registro Civil de Videira, Marcos Rafael Martim, que tira essas dúvidas de quem está pensando em trocar as alianças e também dividir as despesas de casa. É importante as pessoas saberem o tempo necessário para isso, né? Então as pessoas, quando decidem ou optam por casar ou regularizar a sua situação em prol do casamento, elas precisam necessariamente saber que isso não é feito do dia para a noite. Se for uma união estável, ele não vai ter nenhum ritual aqui no cartório. A pessoa vai elaborar o contrato feito no cartório, no tabelionato, vai trazer aqui para o cartório, a gente vai registrar, não tem nenhuma celebração. Se a pessoa quiser fazer a conversão dessa união estável, a pessoa já tem união estável, mas opta por transformar ela num casamento, também não há nenhuma celebração, mas há a transformação da união estável que passa a ser um casamento. E há também outros dois tipos de casamento que aí tem celebração. É o casamento civil, que tem uma celebração, ou seja, um ritual aqui no cartório, e há o religioso, ou seja, a tramitação da documentação passa pelo cartório, mas a pessoa faz a celebração, o evento, na sua igreja, lá no seu culto. Os cartórios civis aqui de Videira também já têm realizado casamentos homoafetivos? O casamento homoafetivo ou casamento igualitário, ele tem sido realizado já há algum tempo e não há diferença nenhuma para o casamento como anteriormente nós conhecíamos. Ele é igual e tem as mesmas tramitações do casamento comum. Para nós, ele é um casamento igual a qualquer outro. Questão de custos para quem está a fim de realizar de forma legal o casamento. O casamento, para aqueles que não podem pagar, que nós chamamos de hipossuficiente, ou de acordo com a lei que firmam a declaração de pobreza, ele não tem custo nenhum, né? Então aqui no cartório não tem custo. O único custo vai ser, claro, vir até o cartório e trazer a documentação. Para aqueles que podem pagar, então o custo ele vai desde R$ 330 aproximadamente até R$ 700. Por que tem essa diferença? É a diferença do dia, do horário e se a pessoa vai celebrar ou vai ter o ritual do casamento aqui no cartório ou fora do cartório. Para as pessoas que estão de forma informal no casamento, quais os benefícios de estar normalizando? Durante toda a nossa vida nós vamos precisar comprovar que nós temos uma união estável ou que nós temos um casamento para receber um seguro, para receber um benefício previdenciário, para efetuar, às vezes, algum registro, por exemplo, registro de nascimento. Tudo isso muda. Até para eventual declaração do imposto de renda, pode ser necessária a apresentação da prova da pessoa que vai declarar o cônjuge, né, ou o companheiro como dependente. Então, nós precisamos dessa comprovação para o nosso dia a dia. A segunda vantagem é a prévia estipulação de todos esses efeitos jurídicos, ou seja, a lei vai dizer quais são as regras do regime de bem escolhido pelo casal. Eu acredito que o principal problema do casamento é a falta do casamento e o principal problema do divórcio é a falta do divórcio. A principal vantagem do divórcio é fixar a data e a comprovação dele. Ou seja, se eu tenho um casamento, tenho uma união estável e eu não vivo mais ou eu não quero mais essa união estável, não quero mais esse casamento, como é que a gente vai comprovar que ele não existe mais? Então, para todos os fins, a lei está dizendo que eu tenho uma união estável, eu tenho um casamento, mas eu não tenho mais. Então, eu preciso formalizar isso. Ele pode ser feito no dia seguinte ao casamento. O importante é que as pessoas também saibam, lá no início do casamento, que elas podem optar por adotar o sobrenome do outro. Ou seja, eu posso acrescer o meu nome, o sobrenome do meu companheiro, do meu cônjuge, né, da minha cônjuge. Mas, quando for efetuado o divórcio, eu também vou poder optar entre manter esse nome, ou seja, eu vou poder continuar pelo resto da vida com ele, ou retirar esse nome. Claro que essa decisão vai implicar em fazer novos documentos ou manter eles, caso eu opte por manter o nome. Então as pessoas precisam refletir nisso e saber que ao acrescer o nome, precisa refazer os documentos de identificação, passaporte, carteira de trabalho, etc., identidade, e ao retirar o nome no divórcio,
o mesmo procedimento. Então, vai ser necessário refazer a carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, carteira de motorista, porque o nome vai mudar.